Olá, minhas queridas, meus queridos. Estava aqui lendo a Bíblia aqui na cama e aqui em Êxodo saiu uma palavra muito importante. Fazia tempo que eu não via essa palavra e eu quis dividir com vocês, as minhas seguidoras e os meus seguidores, aqui em Êxodo 20, 12, onde fala muito sobre os filhos honrarem seus pais. E há pouco também eu estava lendo sobre como educar os filhos, né? E nos dias de hoje, a educação não é que tenha mudado, mas alguns valores mudou e muito, né? Eu sou de uma época em que os filhos tinham muito respeito com os pais. E os meus pais foram de época que os pais eram muito rígidos e muito rigorosos. Mas na minha época, assim, o olhar de um pai falava muito, o olhar de uma mãe falava muito. Mas eu sou de uma geração que a maior riqueza que meu pai e minha mãe me deixaram foi a educação. A educação de respeitar o nosso próximo. E é muito importante, né? O respeito com o próximo. Meu pai sempre falava, nunca faça nada de errado para as pessoas se você quer ser bem tratado. É aquela velha história, né? Da lei do retorno. Então, e a lei do plantio, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Às vezes demora um pouco, mas a gente colhe. Então, era uma época, assim, de muito respeito. E eu até hoje, eu falo para os meus filhos, para os meus netos, sobre pedir a bênção. Até comentei outro dia, e uma seguidora minha disse que na casa dela até hoje é assim, né? Que coisa boa, que coisa bonita. Pedir bênção a pai, bênção a mãe, né? É muito importante isso. A gente ter o respeito com os nossos pais, com o nosso próximo. Você que é filho, respeite o seu pai, respeite a sua mãe. Pode ver que quando sua mãe fala, quando seu pai fala, não faça isso, eu tô sentindo, não faça isso. Muitos filhos falam, ai, que caretice, ai, que bobeira. Quando a mãe dá um conselho pro filho, a mãe é como se ela sentisse, né? Então, oi Silas, tudo bem, querido? Então, eu acho tão bonito quando um jovem respeita o seu pai, respeita a sua mãe, quando ele pede bênção. E vamos ouvir mais os conselhos dos pais, por favor, gente. Porque eu já ouvi muitos jovens, não só jovens, senhorzinhos, senhorinhas falando, se eu tivesse ouvido meu pai, se eu tivesse ouvido a minha mãe, então preste bem nos conselhos do pai e da mãe. Às vezes um pai e uma mãe tem que ficar bravo com o filho, mas não é por maldade, é por amar. Quando o pai ama um filho, quando uma mãe ama um filho, ela repreende. Porque na Bíblia, o Silas, que sempre está na igreja, é um grande varão, eu não lembro bem aonde que está escrito, né, Silas? Mas
tem uma parte na Bíblia que fala o caminho que os pais ensinarem, o caminho que os filhos devem seguir, né? Então, acredite, a sua mãe sempre vai querer o seu melhor, o seu pai sempre vai querer o seu melhor, né? Vamos nos juntarmos mais. Enquanto você tem seu pai vivo, a sua mãe viva, procure conviver mais com eles, por favor, gente. Eu ouço muito também as pessoas falando, por que eu não dei... Oi, Felipe, o primo de Casa Branca. Às vezes as pessoas falam, por que eu não dei atenção para o meu pai, para minha mãe, né? A gente tem que dar valor enquanto eles estão vivos. A gente tem que dar o respeito. E se você por acaso tá brigado com seu pai, com a sua mãe, é tempo de reconciliar, né? Porque a vida é um sopro. Então, dê muito valor, gente. Abrace muito seu pai, sua mãe. Beija muito. Não é caretice beijar o filho, beijar o pai. Tem muitos filhos que infelizmente eu ouço, ai, homem não pode beijar homem na face, mas é seu pai que você tá beijando na face, dando um abraço, pedindo bênção, por favor, gente. Se você soubesse o quanto é benéfico e o quanto é bom e gratificante um pai, uma mãe, um avô, uma avó, abençoar um filho. Antigamente, eu lembro que meus tios, meu pai e minha mãe também, quando eles davam, a gente pedia benção, beijava a mão, viu? E os pais faziam